Falando um pouco sobre a retomada que o parente falou, aqui no estado do Ceará, em 1863, foi um relatório feito, que depois esse relatório tomou força de decreto, que não existia mais povos indígenas no estado. E a partir da década de 80 do século passado, né? Depois, eu até esqueço que eu nasci no século passado. Alguns povos começaram a fazer essa retomada, digamos assim, oficialmente, né? Povos Tremembés, povos Tapeba e os Taguaris. E hoje, oficialmente no estado do Ceará, conhecidos, tem mais de 21 povos, né? Existe a FEPOINS, que é uma organização que tem alguns povos, 15 povos na FEPOINS, está tendo a assembleia deles aqui no Crato, vai até o dia 26, até amanhã, se não me engano, quem puder ir vá, né, para prestigiar. E tem o MSI, o Instituto dos Povos e do Desenvolvimento dos Povos Indígenas, que é o instituto onde meu povo Tacariju, o povo do parente Quixelô também estão juntos. Nesse instituto nós temos 19 povos, né? Nós reconhecemos os povos em retomada, né? Uma das coisas que, como ele falou da questão do rachar o movimento, um dos problemas, esse rachar o movimento vem também do Estado, né? Quando o Estado impõe algumas características ou algumas convenções do que é ser indígena, como já foi imposto em vários outros censos, né? Esse último censo não. Esse último censo agora de 2022 ele é bem interessante, porque se você for dar uma olhada, eu estava dando uma olhada assim por cima, em algumas cidades, em 2010, não tinha nenhum habitante indígena. Agora em 2012 tem 12, 20, 25. Aí você fica pensando, como é que isso está acontecendo? Esse povo está se autodeclarando, porque também o Brasil, ele assinou em 2005 a Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê a autodeclaração dos povos. Não só a autodeclaração dos povos, mas também a autodeclaração e a autogestão dos seus territórios, né? E os povos em retomadas, as questões de retomadas é isso. Não é só a retomada do território, é a retomada de um jeito de viver, é sair do silenciamento, quebrar esse silêncio colonial que nos foi imposto, porque a colonização ela não acabou, ela acontece ainda agora. Nós, como diz o Krenak, né, nós estamos sendo invadidos nesse exato momento. Se vocês forem procurar qualquer notícia sobre os povos indígenas do país, vocês vão encontrar algum tipo de quebra dos nossos direitos ou algum tipo de violência contra a gente. Desde dos Guarani Kaiowá até você estar passando aqui na rua e alguém lhe olhar com um olhar preconceituoso de racismo, né? Então, assim, as retomadas elas são importantes, muito importantes. Para mim, quanto mais indígena, melhor. Porque eu fico pensando, hoje em dia eu moro num bairro de periferia lá de Fortaleza, a Bela Vista. E um parente uma vez falou assim para mim, cara, onde eu ponho o pé é terra indígena. Porque o Brasil todo é terra indígena. Então por que a gente fica lutando só pelos territórios sagrados, que estão bem longe da capital ou bem longe de outros lugares? Por que a gente vai demarcar um pedacinho desse tamanho e eles vão ficar com todo o resto do Brasil? É para ser o contrário, é para a gente demarcar onde eles vão andar e a gente andar por todo o resto. Não é para a gente ser demarcado. Então, assim, isso eu falo porque tem outras lutas indígenas também na América, né? No México, no Panamá, no Chile. Lá é bem diferente daqui. Uma das coisas que eu sempre proponho quando eu tenho uma fala assim é um movimento de libertação nacional. Porque para mim os povos e a terra só vão ser livres depois que os indígenas e a terra se libertarem do Brasil. O Brasil é o grande câncer dos povos indígenas. É o Brasil. Por isso que eu sempre digo, a mãe do Brasil não é indígena. Esse nome, a mãe do Brasil é indígena, isso para mim é um tapa na cara das nossas mães e avós que foram estuprados lá atrás. O Brasil não existia antes dos nossos povos. Não existia. Então a mãe do Brasil não é indígena. E aquela outra parada lá também, antes do Brasil da Coroa existia o Brasil do Cocá. Antes do Brasil da Coroa não existia Brasil. Não existia Brasil. Né? E nem todos os povos usam Cocá. Então é generalizar uma coisa que não é genérica. Todos os povos são singulares. A diferença e a singularidade dos povos tem que ser respeitada. Né? Então o próprio Estado se utiliza desses discursos para fazer com que a gente observe os povos de uma forma genérica. E a partir disso desclassifique outros que não cumprem essa cartilha do Estado. Né? E isso, dentro dos movimentos, vai separando mesmo, vai rachando mesmo, porque uns vão dizendo, eu sou mais indígena do que você não é aldeado, mas ninguém entende que o contexto de colonização ele foi diferente para todos os povos. Né? Para o meu povo, por exemplo, o povo nunca foi aldeado.
Nosso povo sempre bateu de frente com os portugueses. Já existem outros povos que foram aldeados, que tiveram suas terras dadas por Sesmarias, pela coroa, e hoje, se eles estão em aldeia, é por isso. E eles foram traídos pelo Estado, e hoje eles estão na luta pela terra. Existem vários tipos de contexto. Existem aldeias urbanas. Lá em São Paulo, Guarujá é uma aldeia urbana gigantesca, é um bairro enorme, dentro de São Paulo. Quem é que sabe disso? A aldeia Maracanã, do lado, vocês sabiam que do lado do estádio lá do Maracanã, tem uma aldeia indígena? Tem uma aldeia indígena do lado do Maracanã. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe disso. Por quê? Porque a mídia também não dá essa ideia. Mas o Google falou, né? Ele faz comentários sobre tudo, até sobre 300 bilhões de quilômetros de futebol. Ele não fala. Aquilo ali não é indígena. Para o senso comum, né, para essa ideia de brasileiro, aquilo ali não é indígena. Por quê? Porque está no meio da cidade. Indígena é o pessoal que está lá no Amazonas, lá no Xingu, lá não sei aonde. E esquecem que a colonização começou pelo Nordeste, né? Se demoraram a chegar lá, no Norte, é porque aqui eles comeram muita peia. E a gente também, né? Antes deles passarem por lá. Então, o contexto de colonização ele é muito grande. Então, para pensar os povos indígenas, a gente não pode pensar de forma genérica. A gente realmente tem que se aprofundar. E por que eu chamo para essa luta, né? Assim como o Parede chamou? Porque não tem mais como, estava falando para a Áurea hoje, tá? Não tem mais como a gente pegar essa ruma de gente, botar na caravela e mandar de volta para a Europa. Já está todo mundo confluindo aqui. Então, a gente tem que aprender a viver. E aprender a viver com a terra. Essa forma com que a gente vive devorando a terra, como o Krenak fala, né? A gente vê a água num rio como um recurso. Não é um recurso. Ali é um encantado, ali é uma encantaria, ali é um parente. Isso vai acabar um dia se você continuar destruindo, né? Eu tive contato com os parentes lá de Moitas. Eu gosto muito de andar por todos os territórios porque eu gosto de ouvir as histórias dos parentes, eu gosto de fomentar cada vez mais retomadas. Eu estava com os parentes lá em Moitas. Alguém conhece Moitas? Litoral Oeste, Caraizinho de Amontada, aquela região ali, perto de Itarema. E lá, eles lutam contra as eólicas, né? E contra a especulação imobiliária também. E eles têm medo de se afirmarem como indígenas. Eles estão na mesma situação que nós já tivemos um dia. E eu chego junto lá justamente para fortalecer isso. As retomadas é isso, né? É a gente ir atrás do território, fazer a retomada do território. Ah, mas você não está no... Como o Cacique vai falar uma vez, mas você não está no seu território ancestral. Como assim que eu não estou no meu território ancestral? O Brasil todo é território ancestral. Então, onde eu quiser fazer uma retomada, eu posso fazer uma retomada. Quantas e quantas fazendas são improdutivas por aí? Quantos e quantos hectares estão na mão de Tasso Gereissati, essa galera que só suga a gente? E por que a gente não pode fazer essas retomadas? Né? Então, eu acho que as retomadas elas partem disso. Retomar a língua. Muitos povos daqui não eram considerados indígenas por alguns antropólogos, porque não, ou por alguns linguistas, porque não tinham a língua. Mas nós estamos fazendo a retomada da língua. Tem a retomada do Zubuquac, do Quipeá, a língua da nação Cariri. Tem a retomada do Cretsecrao Tchacaone, que é a língua da nação Tarariú, que a gente está aprendendo. Tem as outras retomadas de outras línguas, né, que são línguas tapuias. E a gente está fazendo isso a partir desse encontro. Eu vou te puxando, tu vai puxando ela, ele vai puxando ela, ele vai puxando ela, e vamos se fortalecendo. E se alguém quiser mais falar alguma coisa, eu queria passar aqui a palavra para o meu amigo para ele falar um pouco sobre o Guerrilha Cariri. Meu amigo Hélio, meu irmão, meu parente. Boa noite, meu nome é Hélio, conheci pela maioria aqui. Conheci o irmão Coelho aí nos corre da filosofia da vida. Presido no momento coletivo Guerrilha Cariri. E lembrando do que ele falou sobre a nação indígena, né? Eu lembro que minha mãe nasceu em Fortaleza e ela dizia, popularmente como chama, que a mãe dela foi pegar dente de cachorro. Isso era a linguagem que se usa para dizer que era índia também, né? Para você ver o quanto vai longe. A miscigenação brasileira e que somos todos, sim, essa raiz indígena, essa identidade que se perde através do Estado com sua falácia, com sua romantização do que foi o descobrimento do Brasil, né? Da colonização, do massacre que houve, mas que eles romantizaram e fizeram a gente nos perder da nossa própria história, da nossa essência. E daí, depois de um tempo, eu sempre fui ligado a esse lance de ancestralidade. Acho que isso está ligado no sangue e também na energia que emana da gente, quando você percebe um parceiro que você conhece
e em pouco tempo você já tem uma irmandade, já emana aquela energia, aquela vontade de luta. É nóis. Que se percebe o que aconteceu conosco, o que acontece comigo e com vários que estão aqui, essa identidade de perceber que somos enraizados por essa vontade de luta e que estamos toda hora sendo amassados pelo Estado, seja vivendo nas periferias, que é o modelo que o Estado segrega a gente, como o território indígena, o território nosso, do preto, do periférico, é a margem do centro, né? A periférico já diz, né? O que está à margem, que não se pode chegar ao centro, a não ser apenas com a força de trabalho, como eles fazem com a gente, nos dividindo, querendo, quando nós formamos um coletivo, como que nós temos o Guerreiro Cariri, é uma ameaça ao Estado, é uma ameaça aos poderes, porque do micro pode se tornar macro, eles têm medo desse macro, eles não querem dividir as terras, não querem dividir os bens e querem sobrepor a suposta ascendência da vida, que seja você deixar de ser o oprimido para ser o opressor, para eles, para esse estado de mercado, a ascendência de conseguir algo é isso. Você deixar de ser o oprimido e se tornar o opressor, o dono da máquina, o dono da tecnologia, o participante do Estado que acendeu a luz. Ele agora não é mais o oprimido, ele é o opressor, então por isso ele acendeu na vida. E daí eu converso com meus colegas e a gente tenta trazer essa versão, essa intuição e reflexão que acender é acender como coletivo, acender como sociedade, e se perceber como a luta indígena, como a luta dos irmãos, é a nossa mesma luta. Que indo pensar, refletir sobre essa luta, nós fizemos os mesmos dilemas. Nós somos territorializados ali naquele gueto, como nos quilombos, e nos quilombos que ainda existem, os quilombos atuais são as favelas, né? São as periferias de onde nós viemos, que o Estado chega lá com sua força apenas para nos reprimir e para nos desorganizar e nos manter como mão de obra barata, mão de obra escrava, que ainda é escrava se for comparado. As correntes estão aqui nas nossas mentes, nas nossas cabeças, que é toda hora a grande mídia divulgando e permeabilizando a nossa mente do que é essa ascendência de que seja ser apenas um instrumento para que eles continuem em cima e a gente embaixo. Nunca sendo uma comunidade, nunca sendo irmandade, nunca sendo vendo o nosso próximo como próximo. O próximo é alguém que está para competir com a gente. É esse espelho de competição que se gera até da palavra meritocracia, né? Que eu acho uma palavra racista, fascista e qualquer outra coisa aí que os istas trazem na sua integridade de ser, que são as palavras que colocam na nossa mente para que essa ascendência seja particular e não seja plural. Daí, nessa questão, trazemos essa peculiaridade, que se formos olhar entre nossos familiares, tem essa história indígena, tem a história do navio negreiro, tem a história dos quilombos, e tem toda uma vertente que começou desde o colonialismo, desde a descoberta do Brasil, suposta descoberta, né, quando o batismo do Brasil, feito pela igreja, feito pelos padres jesuítas, né, que batizam a terra e que se apropriam da maneira mental, né, da maneira da reflexão de mente, quando você é cristão, ou você não é cristão, então ou você aceita a Cristo na versão deles, ou então você morre. E assim denominam também as religiões de matrizes africanas, né, que são demonizadas até hoje. E a galera vem retomando essa ideia de suas raízes, de sua africanização, de trazer, assim como o pessoal em retomada indígena, o pessoal em retomada em todo o território, trazer essa percepção que essa luta não é só deles, essa luta é nossa, de todos nós. E essa relação de viver com a terra, essa percepção também, que o progresso é da nossa felicidade, o progresso é de viver em irmandade, o progresso é de como a gente se sente com essa vivência no fluido do que a terra nos permite, não simplesmente vamos tomar tudo que ela tem e depois nós iremos para onde? Porque esses caras que estão aí no poder, eu não sei para onde eles vão. Eles estão inventando aí umas viagens, né, para o espaço. Pode ser que os caras tenham. Mas que eles vão, deixa eu aqui. Só que o pior é que eles só vão depois que acabarem tudo que tiver aqui. Se eles fossem antes, se eles fossem agora, estavam parasitas, né? Vocês podem ficar para aí e tal. Só que a ideia, a gente sabe que não é essa. A galera vive, tem aqueles filmes de ficção, né, que a galera chega e ocupa e tal, e acabam com toda uma visão de vida
em um planeta, e eu fico pensando que nós, a partir dessa visão que tem de progresso e do capitalismo, é que somos os próprios alienígenas, que chegamos e acabamos com a Terra, e agora a galera está querendo procurar a vida em outro planeta, porque sabem que estão acabando com essa, mas a fome de poder e a sede do suposto progresso que eles inventam e não dão um braço a torcer, que estão errados, os levam eles mesmos a pensarem isso, mas continuam na sua degradação, na sua imposição de valores, subvertendo os valores que nós temos, para que o valor é o valor de mercado, o valor de mercadoria, e nós como mão de obra, e essa mão de obra, que ela só é reposta quando está faltando. País tal, coloca índice de natalidade, porque a população está grande. Ele tira o índice, libera o índice de natalidade, porque a população está pequena, exatamente pelo valor de mão de obra, não pelo valor de humanidade, não pelo valor de pessoa, e não pelo valor de natureza que se entenda sobre terra. E quando você vê isso, são países que são as potências mundiais, né? E daí a nossa identidade para ser um ser humano, para sermos alguém em ascendência, é isso, sermos a potência mundial do mundo, através de guerra, através de segregação, através desses planos que as potências usam para aniquilarem umas às outras, usando aquele cara que está lá atrás do seu poder, com o botão na sua frente, ele decide quem morre, quem vai para a luta, quem não vai. Ele mesmo não vai, né? Ele negocia entre os outros. Quem vai morrer e quem vai ver. E nós estamos aqui nessa versão que somos um inimigo do outro, que somos um concorrente do outro. E não irmãos nessa identidade que devemos considerar todas as lutas válidas, mas as lutas que sejam de nós por nós, que sejam essa cedência pela melhoria de vivência, pela terra e não pela conquista de um espaço, porque nós temos o nosso lugar aqui e eu acho que a tendência e a identidade é cuidar de nós e do nosso lugar. É ampliar mais esse espaço, né? Essa ideia de desenvolvimento é uma ideia que não tem envolvimento, né? Tá tirando o envolvimento. Então, o nome já diz. O nome já diz, é desenvolver, tá tirando o envolvimento. A proposta, as propostas que eu tenho ouvido e que eu escuto dos diferentes povos é a proposta de envolvimento, é o contrário. É de se envolver, não é desenvolver. Quando eu vejo essa palavra desenvolver como se fosse um sinônimo, uma coisa positiva, eu já fico assim, tá meio... E isso a gente nem questiona, porque é uma coisa tão cotidiana, progresso, desenvolvimento, isso é uma coisa tão que a gente nem se liga, né? Você falou desses bilionários, né, que são os bilionários que eu chamo eles de os parasitas do planeta, né? São realmente os parasitas do planeta. Se você for ver o que está acontecendo lá em Gaza, aquilo ali é também colonização. Está acontecendo lá, está acontecendo em África, está acontecendo aqui, está acontecendo em todos os lugares. Isso nunca parou. Por isso que eu coloco, um dos conceitos que eu trago no livro é a guerra dos mundos. São mundos em guerra. Nós vivemos num mesmo planeta, mas esses mundos estão em guerra. E quem fomenta essa guerra? Esses bilionários, essas grandes indústrias, essas grandes empresas, Nestlé, Coca-Cola. E a gente acha que tomar coquinha ali é inofensivo. Mas não é. Né? A gente sabe que isso está financiando uma pessoa que está matando crianças lá em Gaza, uma pessoa que está estuprando uma criança indígena lá do Yanomami, ou que está matando uma pessoa aqui na periferia. Porque essas armas que são compradas pela polícia vêm de lá. Né? Quem desenvolve essas armas é Israel. Quem compra é o governo do Brasil. E a gente acha que tem alguma coisa acontecendo de bom, quando não está nada acontecendo de bom. Né? Então a gente tem isso aqui é um chamado para a gente pensar sobre isso. Né? Pensar e nos locais onde a gente está inserido, eu sou professor, eu levar isso para as próximas gerações, principalmente nas retomadas, né? Que a gente sabe que tem esse assédio muito grande dessas redes sociais, desse TikTok, dessas coisas em cima dos nossos parentes, de todo mundo, né? E utilizar isso também para fazer esse contra-ataque, como diria o Nego Bispo, né? É um contra-colonizar. Não tá na hora da gente começar a contra-colonizar e não só receber isso de boca calada, como diz o Nego Bispo, né? Gente, alguém quer falar alguma coisa?